Olá, minha amiga, olá, meu amigo, sejam bem-vindos. Espero que vocês estejam curtindo bastante esse nosso curso. E nós vimos então na nossa última aula, né, a relação entre o nosso ganho, né, do nosso processo e a oscilação obtida, né? Vamos trabalhar então hoje na obtenção dos melhores ganhos para o nosso controlador, seja ele somente proporcional, seja proporcional integrativo ou proporcional integrativo derivativo, através do método de Ziegler-Nichols, o método 2, seja então ele o nosso método da oscilação ou método da sensibilidade, perfeito? Então, na nossa última aula, lembrando que todos esses casos, né, esses notebooks estão disponíveis nos recursos desse vídeo, nós percebemos então, né, dado então um processo onde a gente tem um ganho, um tal e um delay, lembrando que vocês podem obter através de um dado, né, de planta, através do teu PLC, do teu SDCD, né, ou através do teu microcontrolador, trabalhar então com a análise do teu sinal e obter através dos dados de planta e a nossa macro aqui de primeira ordem com tempo morto, vocês podem obter exatamente esses três valores de uma maneira super simples e super rápida. Joia? Ou, né, você vai ter que modelar. O grande problema de modelar é como obter o delay, muitas vezes um pouquinho complicado, uma característica muitas vezes baseada na construção do teu equipamento e no posicionamento dos teus sensores, tá joia? Então, com isso, pessoal, nós obtivemos aqui, exemplo, o sinal, né, em malha aberta do meu sistema de primeira ordem com tempo morto, joia? E nós vamos, então, passar para a segunda parte, que é a determinação dos polos e determinação do nosso ganho crítico e do nosso período de crítico de oscilação. Ambos os valores vão ser obtidos através desse comando control.stability_margins e, entre parênteses, o nosso sistema, né, nossa função de transferência de primeira ordem obtida logo acima. Perfeito? Lembrando que essa função de transferência, ela é trabalhada através, né, o sistema, o tempo morto, através de uma aproximação de Padé de segunda ordem, está aqui N2, com o numerador de ordem 0. Perfeito? Bem, pessoal, com esses dados eu consigo obter o nosso ganho crítico. Igual nós obtivemos e trabalhamos na nossa última aula, percebemos então que nós temos um ganho crítico de quase 0,83, ok? Um dos pontos importantes aqui, mais difíceis talvez de serem trabalhados, é a obtenção do período crítico. Aqui eu fiz duas maneiras diferentes da gente obter, então o primeiro passo é a obtenção através de uma análise. Primeiro, então, o que eu fiz? Fiz a resposta do meu sistema baseado no nosso ganho crítico. Então, primeiro, determinei que o meu controlador tem um ganho igual ao KU. Determino, então, o meu sistema com um sistema em série do controlador com um sistema de primeira ordem. E, após isso, um sistema baseado num processo de feedback negativo. Já aprendemos como fazer todas essas etapas. Joia? Obtenho, então, minha resposta. Perfeito? E a partir dessa minha resposta, eu consigo obter o tempo de estabilização no meu processo, não? E eu simplesmente determinei duas vezes isso para que a gente obtenha um gráfico com mais dados. Legal? Feito isso, eu usei o nosso SciPy e obteve, através desse meu sinal, os nossos picos, através desse comando findPeaks. Joia? E com isso eu consigo obter o meu período crítico de oscilação. Então vamos ver um gráfico, né? A verdade, se a gente for ver o gráfico, é justamente a distância entre esses dois picos, esse tempo, é o nosso período crítico de oscilação. Então, este nosso período aqui, pessoal, foi obtido da primeira maneira, obtendo através do próprio gráfico de oscilação. Porém, nós podemos fazer isso de uma maneira muito mais simples, em vez de precisar analisar e calcular a distância entre os picos, trabalhando então assim com o cálculo do período praticamente aqui quase manual. O que nós vamos fazer aqui, pessoal, é obter através daquele nosso comando que a gente viu aqui lá em cima, aqui, ó, control.stability_margins, nós vamos obter aqui
através desse comando, nós obtemos a nossa frequência de fase de crossover. Esse cara aqui que eu chamei o WPC. Tá joia? Simplesmente eu vou dividir isso por 2 vezes π, né? Dividir por 2π. Com isso eu tenho, então, a minha frequência, né? E em hertz, né? Óbvio que aqui. E nós vamos aí depois trabalhar com a obtenção inversa dessa frequência. Nós temos o nosso período de oscilação. Percebam que os valores são muito, muito próximos. Os valores obtidos através desse comando e o valor obtido através da análise gráfica. Joia? Então, feito esses dados, nós vamos aqui, ó, analisei aqui a minha oscilação crítica. E aí nós vamos já definir, então, os nossos 3 tipos de controladores possíveis. Então, Ziegler-Nichols define de uma maneira bem simples, bem prática, os ganhos desses controladores. Para um controlador somente proporcional, o ganho do controlador vai ser 0,5, então 50% do nosso ganho crítico. Tá joia? Feito isso, eu consigo analisar o meu processo e eu tenho então aqui a resposta do meu sistema. Percebam que a gente tem um overshooting chegando a quase 30% do nosso sinal e uma estabilidade abaixo de 1, que era o nosso set point, pensando em uma mudança de set point, o que é comum, né? Essa presença desse offset nos controladores puramente proporcionais. Para um controlador proporcional integrativo, o nosso ganho do nosso controlador, nosso ganho proporcional, será 45% do ganho crítico e o nosso τI vai ser igual à frequência crítica de oscilação dividido por 1,2. Joia? Feito isso, novamente, ó, eu definir o nosso controlador através da nossa função básica, né, a função do controlador standard, onde a gente tem Kc vezes 1, mais 1 sobre τIS, mais τD vezes S. Porém, como τD igual a 0 nesse caso, devido à não presença do controlador derivativo, somente o proporcional e o integrativo. Perfeito? Percebemos nesse caso, então, uma maior oscilação no começo, um overshooting chegando a quase 70%, um overshooting alto, porém, a estabilização desse processo em 1, o que é esperado com a adição de um controlador integrativo, que é a eliminação do offset. Percebam que o método de Ziegler-Nichols é um método muito agressivo e uma presença de um overshooting bastante representativo no nosso processo. Para um controlador PID, passamos agora a ter a necessidade de calcular o nosso τD, porém, então, nós vamos trabalhar com o nosso ganho do nosso controlador proporcional, 60% do valor do ganho limite, o nosso τI, 50% da nossa frequência crítica de oscilação e o nosso τD, 0,125, então 12,5% do valor da nossa frequência, do nosso período, o nosso período crítico de oscilação. Joia? Obtemos então o nosso controlador proporcional integrativo derivativo. Vocês veem que agora a diferença é a presença do τD vezes S. E aí nós analisamos o nosso processo e verificamos então a adição do controlador derivativo, reduzindo o nosso overshooting e estabilizando também o nosso processo, né, no ponto igual a 1, o que é esperado, né, devido à ação do controle integrativo. Ainda conseguimos ver a grande agressividade do método de Ziegler-Nichols com um overshooting bastante representativo no nosso processo. Porém, um método simples, fácil de ser trabalhado, fácil de ser analisado, com contas relativamente tranquilas de serem trabalhados. Perfeito? Nas próximas aulas, vamos ver outros métodos que nos vão ajudar a ajustar o nosso processo com um overshooting um pouco menor, um método um pouco menos agressivo. Vamos que vamos.